Hoje eu vou te apresentar duas ferramentas que vão fazer total diferença na tua preparação rumo à seleção de mestrado, ok? O que eu mais ouço dos candidatos, meus alunos inclusive, é a reclamação em relação à questão de falta de tempo, a objetividade, sobre o que realmente tem que estudar, como estudar. E eu vou te apresentar duas ferramentas que vão te auxiliar nesse sentido. Como se organizar e focar realmente naquilo que é mais importante. Tanto para que você possa construir um excelente projeto de pesquisa, porque você vai ser assertivo, quanto também para você se preparar para a tua prova escrita, o que de fato realmente vai ser importante para você focar nessas duas etapas do processo seletivo, ok? Vou entrando aí, deixando as perguntas de vocês aqui na caixinha, para que eu possa responder até o final da live, e também compartilhando com os amigos. Clica no aviãozinho e vai mandando para as pessoas, tá bom? Hoje eu vou apresentar duas ferramentas, eu vou projetar aqui, vocês vão ter a oportunidade de também fazer o print delas. Lembrando que essa é a nossa penúltima, né, live da imersão Passeio do Mestrado. Amanhã é a última, foram ao total 20 lives, essa é a 19ª. Amanhã é a nossa 20ª, aí a gente encerra a imersão, mas segunda-feira tem a oficina Mestrado Aprovado, dia 24, começa, vão ser 3 grandes encontros comigo, em um ambiente fechado, uma salinha fechada de aula, e aí você precisa fazer a sua inscrição se você ainda não fez, ok? Na oficina a gente vai alongar, né, as coisas que eu trabalhei aqui ao longo da imersão, vou falar de outras coisas que não deu tempo de falar, apresentar outras coisas também. Então vai ser um complemento. Se você está na imersão aqui comigo, mas não está inscrito na oficina, te inscreve, tem um link na descrição do meu perfil aqui do Instagram. E se você está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, né, essa live gravada, aqui embaixo tem também um link onde você pode fazer a tua inscrição. Ok? Bom, eu falei na semana passada, em uma das lives da imersão, sobre a importância de você ter um cronograma, não foi? Se você está aqui comigo, você conferiu essa live. E eu venho falando ao longo das lives da imersão da importância de você saber o que é prioridade, de você colocar a prioridade realmente como foco ao longo dessa preparação. Na preparação, no momento antes de abrir o edital, antes do edital sair, no momento que você realmente está ali construindo as bases para que você possa realmente concorrer e conseguir a aprovação, você precisa ter organização e foco. São duas coisas. O que eu ouço muito dos candidatos, as pessoas que conversam comigo aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, nas minhas redes sociais e também dos meus alunos, é essa queixa em relação a o que eu preciso fazer. Professor, qual é o meu primeiro passo? Outro dia eu falei em uma live aqui sobre qual seria o teu primeiro passo. Mas existem também outras formas de você dar o teu primeiro passo. Ou existem os primeiros passos que precisam ser dados. Dentre esses primeiros passos que precisam ser dados, é muito importante que você saiba que sem organização e sem o seu cronograma de preparação, você não consegue dar conta das coisas. Você precisa ter um checklist de tudo aquilo que precisa ser feito durante essa preparação. E para além do checklist, você precisa ter um cronograma de execução dessas coisas que você listou, que estão na tua folha, na tua lista, né, das atividades que precisam ser feitas ao longo dessa preparação. Só que aí, no pacotinho das queixas da maioria dos candidatos, dos alunos inclusive, eu sempre ouço, prof, mas eu não tenho tempo porque eu trabalho, ou eu tenho problemas com procrastinação, eu sou uma pessoa que procrastino muito, então não adianta que eu nunca vou conseguir dar conta das coisas, eu sempre vou empurrar com a barriga, vou deixar para amanhã e tudo mais. Então eu pensei, opa, peraí, deixa eu apresentar para o pessoal essa ferramenta que eu vou sugerir, na verdade, para vocês um formato de cronograma de preparação para que vocês possam dar conta, tanto para quem trabalha e precisa conciliar a preparação, né, o seu estudo em casa com o trabalho, quanto para quem tem problemas de procrastinação e precisa realmente daquele empurrão. Eu, José Neto, realmente faço parte desse grupo das pessoas que precisam de um empurrão.
Se me derem um prazo muito longo, eu vou ficar enrolando, eu dou conta no final. Mas eu preciso de ferramentas que me auxiliem nesse processo para que eu possa dar conta das coisas, né? Outro dia eu postei um Reels onde eu mostro eu tenho vários quadros em branco, quadro branco aqui em casa, pequenininhos, e um deles eu uso como checklist. Então eu coloco lá o dia e as coisinhas que eu preciso dar conta. Às vezes eu não uso o quadro, às vezes eu uso apenas o meu caderno e eu vou listando as coisas no caderno que eu preciso dar conta e depois eu vou riscando. Mas enfim, para que eu realmente seja uma pessoa produtiva, eu tenho que ter essas ferramentas. Ou o quadro que eu uso como checklist, ou um caderno onde eu vou listar realmente tudo que eu tenho que fazer naquele dia, ou essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que às vezes eu uso também, para além dessas outras, tá? Bom, vou já ver o que vocês estão colocando aí, tá, gente? Eu vou desativar aqui os comentários para que eu possa fazer a projeção para vocês. Bom, e aí, a minha sugestão de ferramenta é que vocês montem aí, pensem, por exemplo, foi ontem que eu falei? Ontem eu falei sobre a questão do cronograma do teu projeto de pesquisa. E lá no cronograma do projeto de pesquisa, segundo o Richardson, lembra quem estava aqui comigo ontem que eu citei Richardson? Segundo o Richardson, você tem que pensar sempre primeiro semanal, mensal e depois você projeta. Eu sugeri, né, acrescentei aí essa sugestão do Richardson, você pensar para ao longo dos 24 meses do mestrado o teu cronograma de pesquisa, aquele que vai lá no projeto. Mas essa lógica vale para todos os cronogramas que você queira pensar na sua vida. E durante a preparação, sempre pense pense em objetivos e metas a curto prazo. Nunca pense para longo prazo. Eu tenho 6 meses para estudar, eu vou montar um cronograma de 6 meses de preparação. Se você fizer um cronograma de 6 meses de preparação, não vai dar certo. Você precisa montar esses objetivos e metas curtos. Por exemplo, objetivos e metas naquela semana. Então você pode, numa folha de caderno, num papel ou no computador, você faz ali um esquema que vai te ajudar, né, a se organizar e a cumprir isso. Eu preparei isso aqui para vocês. Por exemplo, numa folha você coloca os dias da semana, de domingo até o sábado. Domingo, segunda, terça até sábado. E é sempre importante que você coloque também, como eu coloquei aqui, a data, tá? Que você coloque as datas, tá? Por quê? Porque se você não coloca as datas, você perde a noção de como está o andamento dessa tua preparação. Por mais que você está se organizando com metas curtas, objetivos e metas em tempos curtos, mas é importante você colocar as datas. Porque, por exemplo, eu comecei a me preparar hoje, dia 1º do mês X. Tá? Então, se eu vou acompanhando a cada dia, ao longo da semana, mas observando, por exemplo, a questão da data, eu consigo me situar ao longo do tempo. E aí, você colocar aí também embaixo do dia da semana a data, é uma forma de você se situar ao longo do tempo e você não se perder dentro do tempo que você tem até o início, realmente, do teu processo seletivo. Outra coisa que eu gosto de colocar também é sempre alguma coisa que vai sinalizar se eu dei conta ou não de fazer as atividades daquele dia. E aí eu gosto de colocar essas bolinhas aqui, tá? Pode ser um triângulo, pode ser um retângulo, pode ser a imagem, a sua imagem, enfim, qualquer coisa que sinalize, né, se você está dando conta ou não de realizar as atividades que você planejou para aquele dia daquela semana. Eu vou já explicar melhor para vocês sobre isso. E lembrar o seguinte, por exemplo, eu trabalho, eu não consigo, por exemplo, fazer muitas coisas ao longo do dia, porque eu começo a trabalhar às 7 da manhã e chego em casa às 7h30 da noite. Então eu não consigo realmente dar conta, né, de fazer, de dar conta de ler não sei quantos artigos, ler não sei quantos capítulos, escrever não sei quantas laudas, eu não consigo. Uma das coisas também que é muito perigoso é a gente se cobrar demais. Eu me comparar, né? Talvez o meu colega ele tem mais tempo porque ele não trabalha e ele está dando conta de ler tudo, ele vai bem mais preparado para a prova escrita,
né, por conta disso. Mas às vezes a forma como esse teu colega está se preparando, estudando, lendo as coisas, não é a melhor maneira. E aí não a questão quantidade versus qualidade. Tá? Não necessariamente quem tem mais tempo para estudar, né, consegue realmente ter um estudo com qualidade, um estudo produtivo. Você pode trabalhar, ter menos tempo para se dedicar realmente ao estudo, mas ter um estudo mais produtivo e conseguir se destacar em relação a teus colegas ou concorrentes, ok? Então uma coisa que eu sempre gosto de falar é assim, olha para o tempo que você tem. Você tem 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ok, o que eu preciso? Eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso. Nessa semana que eu iniciei a minha preparação, quais seriam as minhas prioridades? Eu já falei para vocês aqui na imersão que é interessante você olhar para as fases do processo seletivo no edital e você verificar duas coisas. Quais são as fases eliminatórias e as fases que são classificatórias. Focar realmente mais energia nas fases que são eliminatórias. Então, por exemplo, fase eliminatória, prova escrita, fase eliminatória, projeto de pesquisa. Então, ao longo desse tempo que eu tenho, eu vou primeiramente focar e colocar todas as minhas energias nessas fases. Estudar para a prova escrita, estudar para construir um bom projeto. Nessas primeiras semanas, na minha preparação, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou tentar dar conta das atividades que eu preciso dar conta para cumprir com êxito essas etapas eliminatórias do processo seletivo. Então, quando eu estiver aqui preenchendo esse meu cronograma, por exemplo, aqui no primeiro dia, digamos que eu comecei num domingo, eu não sou obrigado a começar num domingo, eu não sou obrigado a começar numa segunda, eu começo no dia que der para eu começar. Essa coisa também da obrigação, segunda-feira eu tenho que começar a dieta, segunda-feira eu tenho que estudar, isso é balela, ok? O melhor dia é o dia que você decidiu começar a estudar. Você decidiu começar a estudar numa quinta-feira ou numa sexta-feira, maravilha, você começa a preencher aí teu cronogramazinho da semana, né? Na sexta-feira isso não vai ter problema nenhum. Mas o que importa é que você coloque ali pequenas coisas. Por exemplo, eu comecei no domingo. Bom, qual é o tempo que eu tenho? Bom, no domingo eu saio para visitar meus pais, vou na casa dos meus avós, eu vou à missa, enfim, eu vou fazer alguma coisa que sempre eu faço no domingo. Eu não consigo, por exemplo, estudar, ou eu vou fazer uma faxina na casa, eu não consigo estudar a manhã inteira ou a tarde inteira. Mas eu sei que no domingo eu posso, das 14 horas às 16 horas, de 2 às 4 da tarde, sentar na frente de um computador, sentar na mesa da sala da minha casa, do meu escritório, enfim, e me dedicar realmente para alguma coisa relacionada ao meu processo seletivo, ao meu mestrado. Por exemplo, ler um artigo e resumir esse artigo, fazer um fichamento, sentar para começar a fazer aquelas tempestades de ideias que eu mostrei para vocês aqui em outra live da imersão, para eu pensar, por exemplo, em coisas que são interessantes para o meu projeto. Não sei o que é, mas eu sei que de domingo, de horário tal a horário tal, eu consigo sentar e focar nesse meu processo seletivo em alguma coisa. Então eu vou colocar aqui o horário do domingo, que eu vou realmente me dedicar, e a atividade. O que eu vou fazer? Eu vou ler um artigo? Ler artigo. Ou iniciar a leitura. Você não precisa, por exemplo, eu coloquei ler um artigo, vou ler um artigo inteiro. Às vezes o artigo tem 30 páginas, você não consegue ler ele inteiro. Mas iniciar a leitura. O que importa é você colocar ali alguma coisa que você precisa fazer e você começar a fazer. O problema é que às vezes a gente não tem essa noção, isso não está esboçado, isso não está esquematizado em nada e a gente nem sabe realmente o que tem que fazer. Então essas ferramentas que eu gosto de apresentar para vocês, de organização, é para isso, é para que você tenha esse esquema mental do que precisa ser feito nas suas condições, dentro das condições que você tem, de tempo, né? E também do que é possível de acordo com as suas condições. Às vezes você não tem experiência com leitura, você não consegue dar conta de ler muita coisa num dia. Às vezes você tem dificuldade na escrita científica, então
respeite o seu ritmo. Primeiro se conheça e respeite aí o seu ritmo, para que você possa colocar aqui, por exemplo, quais seriam as possíveis atividades a serem feitas ao longo desse período aí que você tem de preparação para o teu processo seletivo, né? Nesse outro esqueminha já preenchido, que eu trouxe aqui para vocês, é só para ilustrar, a questão dos símbolos que eu gosto de colocar nesses meus cronogramazinhos, né? Por exemplo, nesse que eu trouxe aqui para vocês, o símbolo é essa bolinha e um outro símbolo aliado a essa bolinha é a questão das cores. Então, por exemplo, a cor verde, ela vai sinalizar, por exemplo, que eu cumpri, eu dei conta de fazer aquilo que eu planejei. A cor vermelha vai sinalizar o fato que naquele dia eu não consegui cumprir, tá? Eu vou me punir porque eu não cumpri uma coisa e porque nesse meu planejamento semanal existe uma bolinha vermelha? Não. Eu não vou me punir por conta disso, porque faz parte. A gente às vezes se planeja, mas não deu certo, né? Às vezes você realmente não quis e está tudo bem. Se você realmente se prepara, tem um tempo até o teu processo seletivo, você vai, aquilo que você não conseguiu cumprir naquele dia, daquela semana que está lá em vermelhinho, você joga para a próxima semana, não tem problema nenhum. Lembra sempre que você tem tempo ainda para fazer isso, tá? Agora, é preciso que isso esteja esquematizado, que a bolinha vermelha esteja ali, para que fique visível para você. Porque se isso não ficar visível para você, aí ó, o vento leva. Ah, eu não dei conta disso, beleza. Aí chega o próximo dia, você esquece e já era. Mas se está ali esquematizado, quando você for montar o teu cronograma da semana seguinte, o que você vai colocar como prioridade para a semana seguinte? Aquela atividade que está em vermelhinho que você não conseguiu cumprir, né? Essa atividade aqui que está em vermelhinho que você não conseguiu cumprir, vai ser a prioridade para o cronograma da próxima semana, entendeu? Por exemplo, eu coloquei aqui, de 8 às 11 no domingo, então eu vou fazer o quê? Leitura do artigo X, né? Ou do edital Y, não sei em que momento eu estou da preparação, eu ainda estou lendo o edital, já estou fazendo as leituras dos artigos e tudo mais, então eu faço isso. No dia seguinte, o que eu vou fazer? Eu coloquei das 14 às 15 horas, ou seja, 1 horinha do dia. Quando eu boto esses tempos curtos, meia hora, 1 hora, exatamente para te mostrar e para te dizer o seguinte, você não precisa se matar de estudar, se matar. Tem muita gente que tem ainda essa mentalidade do sofrimento. Porque para eu conseguir as coisas na vida eu preciso sofrer muito, eu preciso sofrer muito. Gente, ninguém precisa sofrer para conseguir as coisas, não. Eu, José Neto, já sofri muito. Mas, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria sofrido para conseguir as coisas que eu consegui. Tudo é uma questão de organização, de mentalidade. Mas a gente não foi educado para isso. A gente foi educado para imaginar que as coisas boas só vêm por meio do sofrimento, por meio da super dedicação. E não é exatamente nesse sentido. A quantidade de tempo que eu me dedico fazendo uma coisa não é proporcional ao ganho disso. Às vezes eu estou trabalhando 300 horas e eu não tenho um ganho, por exemplo, financeiro em relação a isso. Eu posso trabalhar menos e ganhar mais. Então, sofrimento não combina com estudo, sofrimento não combina com qualidade de estudo, de produção realmente científica, que é o que você precisa ao longo dessa preparação. Por isso que você não precisa se matar de estudar. Se você se organiza, você faz isso que eu estou te mostrando e te falando aqui ao longo da imersão, você vai conseguir sim ter uma excelente preparação e conseguir a tua aprovação na seleção do mestrado. Eu não tenho dúvidas em relação a isso, tá? E uma outra coisa que é bastante importante quando você estiver montando aí teu cronograma, fazendo esse esquema, lembre sempre que é o seguinte, eu coloquei aqui na terça-feira, analisar periódico na plataforma Sucupira, das 20 horas às 21 horas, né? 1h30. Tá, 1h30 pode ser pouco para algumas pessoas, 1h30 pode ser muito para algumas pessoas. Independentemente disso, uma coisa que é extremamente importante é você saber que dentro daquele período que você colocou, se organizou para poder realmente se preparar, você tem que fazer intervalos. Não é porque você colocou ali, 1 hora passa muito rápido. Ok, 1 hora passa muito rápido para algumas pessoas, para outras não. Mas independentemente disso, faça intervalos, tá? Lembre sempre que o seguinte, o nosso corpo ele é uma máquina.
Se eu não fizer intervalos, eu vou definhar, tá? Uma coisa é 1 hora, que para mim pode passar rápido, é tranquilo hoje, mas hoje 1 hora, amanhã 1 hora e assim sucessivamente ao longo da preparação, você pode se cansar, você pode definhar. Então lembre sempre de se levantar, lembre sempre de beber água, né? O cérebro ele vai funcionar quando você bebe água, ele funciona mais rápido. Tem todo um mecanismo fisiológico por trás disso, né? E esses intervalos, esses gaps, eles são importantes também ao longo dessa tua preparação, mesmo dentro desses espaços que você pode considerar pouco tempo, 1 hora, meia hora, tá? Faça os intervalos. Existem várias técnicas que falam sobre isso. A mais famosa é a Pomodoro. Eu não vou entrar no mérito dessa técnica, mas é só aqui colocando para vocês trazendo algumas sacadas para vocês em relação a isso. Beleza? Deixa eu abrir aqui os comentários e ver se você já tem perguntas. Para eu passar para a próxima ferramenta, porque já são 18h20. Vamos lá. A Cris tá aí, colocou tribo do Zé, hashtag tribo do Zé, hashtag mestre MPM. Então, todo mundo aqui é hashtag tribo do Zé, né? Que tá todo mundo aqui comigo. e os mestre MPM é o pessoal do meu curso. Beleza? Coloque as perguntas de vocês na caixinha, tá bom, gente? Sobre esse tema que eu trabalhei agora, essa ferramenta. Que depois eu vou passar para a próxima ferramenta antes de gente, no nosso tempo, rodar aqui, tá bom? A Michelle tá aí. Michelle tava lá me defendendo no Facebook. Obrigado, viu, Michelle? Tem um pessoal pseudo-intelectual no Facebook me criticando, dizendo que eu tô dizendo que o pessoal não precisa ler. Uma galera que não conhece, né? Boa noite, Luiz. Rumo ao mestrado. Tem uma pergunta aqui na caixinha, vamos ver o que é. Ó, a Rafaela colocou assim: no caso do edital que ainda não saiu, como se preparar adequadamente, mesmo sabendo que terá mudança? Então, Rafaela, eu falo sempre assim, você pega os 2 últimos editais para você ver se, por exemplo, desses 2 últimos editais houve alguma alteração, em que ponto do edital aconteceu essa alteração, né? Realmente foi o foco da alteração por aquele programa, por aquele edital, por aquela seleção. E mesmo que haja uma alteração no edital desse ano, ou, né, enfim, do ano que vem, enfim, o que você vai concorrer, se você tem esses 2 últimos editais, eu sou da área ambiental, tá? Mas eu, José Neto, gosto de imprimir as coisas. Então eu gosto de ter isso mais visível na minha frente. Mas o que eu faço? Eu pego e faço resumo dos editais e faço o impresso dos resumos desses editais. Você resume o quê? Você resume as principais etapas e os itens. Sabe que todo edital, uma coisa que eu gosto de fazer com os meus alunos lá no curso, que é ensinar eles a fazer a interpretação de edital. E no edital tem alguns pontos que são mais importantes. Em alguns pontos a gente tem que prestar mais atenção. Alguns deles são, por exemplo, aqueles que vêm em negrito. Então, tudo que vem em negrito no edital, pode focar ali a atenção, porque é alguma coisa que, se você não prestar atenção, vai te tirar dentro do processo seletivo. Então, eu gosto de fazer a análise dos editais, fazer o resumo deles, colocar de forma mais didática possível numa folha, imprimir e deixar isso aqui na minha frente, visível, para eu poder já ter esse norte, tá? Por mais que tenha alguma alteração, se você faz isso, você já entende como que o processo seletivo ele acontece, tá? E você vai se preparando conforme esses 2 últimos editais. Caso aconteça alguma alteração, a alteração ela vai ser a mínima possível. Não existe, por exemplo, um edital de mestrado ou mesmo de doutorado que de uma seleção para outra faça alteração muito brusca. Sim, alguns podem alterar, às vezes uma referência, às vezes uma etapa que antes era classificatória, agora passou a ser eliminatória, tá? Então, assim, a alteração vai acontecer, pode acontecer, mas ela vai ser mínima. Mas se você tem esses parâmetros aqui, você consegue já ir receber melhor essa alteração que possa acontecer, tá? Boa noite, Terezinha, Osmar.
A Paty colocou assim, é vantagem ingressar como aluno especial do mestrado? Sim, é muita vantagem, viu, Paty? É uma experiência muito boa, porque você conhece por dentro como que esse mestrado, ou como os mestrados de uma forma geral, eles funcionam, tá? É diferente, é completamente diferente a visão em relação a um processo seletivo de duas pessoas. Uma que não passou por um mestrado como aluno especial e de uma que passou por um programa de mestrado, seja ele qual for, como aluno especial, tá? São visões diferentes, tá? Eu acho que é muito vantajoso. Michelle que ficou indignada. Lise tá aí. O Júlio, como organizar esse tempo cronograma em inscrição de fluxo contínuo? Então, Júlio, você tem que, por exemplo, pensar quando que eu posso fazer. Eu quero fazer de imediato, então eu vou acelerar essa minha preparação. Ou não, eu sei que é fluxo contínuo, a qualquer tempo eu posso fazer, no entanto, eu não consigo fazer agora, só daqui a tantos meses. Então, a adaptação nesse tipo de caso vai ser em relação às suas prioridades e como está aí a sua vida, tá bom? Paty, Amanda das Lives. A Edna manda as lives. Obrigado, Edna. Amanhã é a nossa última live da imersão. Mas semana que vem começa a oficina. A gente vai ter lives ao longo do ano, só que não com esse compromisso de todos os dias, né? Da forma organizada como eu montei para vocês. Se vocês pararem para pensar, 20 lives todos os dias às 18 horas, uma atrás da outra, cada uma com um tema diferente, é um curso que vocês tiveram, né? Aqui ao longo dessas 4 semanas. Sugestão você indica para treinar a prova escrita? Vou já mostrar. A segunda ferramenta, viu, Luzenida? Boa noite, a Maria Alves de Sumaré, São Paulo. Bacana, Maria. Mas isso não muda na visão da banca, né? Mas isso não muda nada na visão da banca, né, Regina? Isso, exatamente. Não é porque você passou por um mestrado como aluno especial que a banca vai te olhar, tipo, essa pessoa ela é a melhor pessoa para cá. Não, depende muito de como você vai se sair. Uma coisa é você ter passado por esse mestrado. E aí o que acontece? Algumas pessoas passam como aluno especial pelos mestrados, mas não aproveitam e não sabem o que focar durante esse período. E aí, eu falei que tem essa diferença, mas também depende de pessoa a pessoa, né? A maioria das pessoas vão saber aproveitar, mas tem aquelas que não. Aquelas que sabem aproveitar, na hora de uma entrevista, por exemplo, que estão de cara a cara com a banca, elas vão saber, por exemplo, como se posicionar, o que falar. Aquelas que passaram, mas não souberam aproveitar, elas vão se perder do mesmo jeito, como se não tivessem passado por aquele mestrado. A banca vai olhar para você, se está no teu currículo, elas viram no teu currículo, vai olhar assim, essa pessoa já foi aluno especial. Não vai influenciar positivamente e eu arrisco até dizer que talvez você seja mais cobrado ainda, porque você passou como aluno especial, tá bom? Então, assim, é bom, por um lado é muito bom, porque você tem um entendimento de como que o mestrado funciona, mas por outro, existe essa possibilidade de a banca te enxergar como um candidato que já tem que entender como que o negócio funciona e talvez cobrar mais de você durante a entrevista. Tudo tem seus prós e seus contras, né? Mas isso é muito relativo, depende de pessoa, depende do processo seletivo. Carolina Neiva, tá aí, hashtag MestroMPM. Boa noite, Carol. Regina, em relação a pagar cadeiras como aluno especial, é isso, né, Regina? Giovana, os artigos publicados individualmente são mais bem vistos ou têm mesmo peso dos efeitos em grupo? Numa tabela de pontuação, depende muito dessa tabela de pontuação da seleção de mestrado. Eu já vi tabela onde pontua, por exemplo, pontua mais se você é o primeiro autor e outras que pontua menos se você é coautor do artigo, ou seja, você é o segundo ou terceiro autor, enfim, daquele artigo, né? Mas a maioria das tabelas de pontuação, elas não vão fazer essa distinção, se você é primeiro autor ou se você é coautor. Isso você tem que ver no edital da seleção que você vai concorrer. Essa pergunta é boa, viu, Giovana?
Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta aqui em live. Mariana, já tentei como aluno especial da Unicamp e não consegui. Acho que precisa ser bem convincente. Vou tentar novamente. Exatamente. É tentativa, né, gente? A gente aprende nas tentativas. A Lecita tá aí, a Alejandra, né? Sempre eu chamo a Lecita, mas é a Alejandra. A Alejandra é minha aluna, é boliviana ela. Minha alumna. Rosana, boa noite, professor, boa noite. A Márcia, ficarei com saudade das lives. Também, maravilha, anotou tudo, Márcia, isso aí. Vou aqui projetar, Clay, Cristina, boa noite. Boa noite, Andréia, obrigado também. Lorena, dê dicas como conseguir entrar como aluno especial do mestrado. Posso falar, se der tempo eu falo ainda hoje, tá bom, Lorena? Deixa eu projetar, eu vou projetar o próximo slide, eu vou tirar aqui os comentários, e aí se der tempo eu falo ainda um pouco sobre isso, tá bom, gente? Só um minutinho. Bom, vamos lá. Quem chegou agora, eu mostrei, depois eu sempre coloco os slides para vocês fazerem print, tá bom? Mas eu falei sobre a importância de um cronograma organizado. E aqui eu quis trazer para você esse checklist. Eu falo sempre que checklist é tudo na vida de uma pessoa. E esse checklist, ele é legal porque ele pode ser utilizado tanto para tuas leituras para a prova escrita, tá? Alguém falou agora há pouco de prova escrita, quanto também para as tuas leituras em relação à construção do projeto de pesquisa, tá bom? Lembra sempre, eu vou construir um projeto de pesquisa, ou seja, eu vou escrever, para eu escrever eu tenho que ler, mas eu vou ler e focar como essa leitura? Quais seriam os elementos importantes daquilo que eu estou lendo? Eu preciso fazer uma leitura legal, né? Bacana, para eu poder conseguir escrever um bom projeto. E para eu conseguir escrever boas respostas da prova escrita, essa leitura focada, essa leitura direcionada, também é importante para que eu consiga fazer essa boa prova escrita, tá? Então, assim, rapidamente passando para vocês esse checklist, que é o seguinte, são os passos da leitura, de artigos, capítulos de livro, enfim, do que você vai ter que estudar para a prova escrita, quanto para a construção do teu projeto de pesquisa. Bom, o primeiro passo é a leitura inicial do artigo. Eu coloco que ele é sem grandes compromissos. A gente às vezes tem um compromisso, a gente fica muito aperreado, né? Eu preciso ler, eu preciso entender, isso tem que entrar na minha cabeça, entrar. Se você ficar nessa paranoia de que você precisa, de tudo aquilo que você lê, você precisa de cara entender e ser capaz de reproduzir, tá ferrado, tá? Essa leitura sem compromisso é o grande segredo da coisa. Tá? É a leitura para você se familiarizar com o texto. Você dá aquela olhada por cima, né? Então, foque em ler. Ler o quê? O título do artigo, do capítulo, das seções, as ilustrações, as palavras destacadas. Lembra que eu falei agora há pouco? A leitura do edital que eu falo para os meus alunos. Olha, foco lá nas palavras que estão em negrito. O que está em negrito, o que está em itálico. Tudo aquilo que vai chamar a atenção dentro do texto quando você passa o olho, tá? E aí, essa leitura sem compromisso, quando você faz ela, você já tem uma noção, uma dimensão do que aquele trabalho, capítulo, livro, enfim, artigo, ele está tratando, tá? Esse é um primeiro passo dentro de um checklist de leitura. O segundo é pare e pense. Eu falo, olha, leu, fez isso, você para e pensa. Calma, muita calma nessa hora. Stop. O que você já conhece ou sabe sobre o tema central daquele artigo? Às vezes a gente se sabota dizendo, eu não sei nada sobre isso, é muito difícil. E você sabe, porque a gente está o tempo todo processando informação, né? O tempo todo a gente sabe. Eu trabalho com gestão de conhecimento, então assim, eu não vou dar uma aula sobre gestão de conhecimento para vocês, mas a gente aprende de N formas, tá? E você já tem conhecimento prévio certamente sobre a temática daquele artigo. O que você sabe? Já deixa isso aqui num espaçozinho dentro de uma caixinha da tua cabeça ou anota isso num papel. Que expectativas em relação ao artigo você tem? O que você deseja saber? Que informações o artigo poderá lhe fornecer? Tá? Então, quando eu pego um material para ler, eu já vou com uma expectativa. Eu acho que eu vou ler aquilo. Ou eu quero que aquele artigo me fale sobre isso. Quem vai fazer, por exemplo, revisão sistemática? Tem que ter total expectativa sobre o que vai ler. Senão está ferrado, não consegue fazer uma boa revisão sistemática ou revisões de uma forma geral.
Então você tem que ter isso. E tenha isso em mente, tenha isso consciente quando você estiver fazendo as suas leituras. Terceiro ponto, a leitura total do artigo, aí sim sem as interrupções. E é muito importante na leitura total do artigo que você comece a ler e você termine ler esse artigo. Quando eu falei agora há pouco no cronograma, que eu falei assim, ó, coloque iniciar a leitura de um artigo, é porque naquele primeiro momento, naquele dia, você vai fazer o quê? Iniciar, fazer uma leitura, essa leitura por cima, inicial, ou então colocar no papel ali as suas expectativas ou o que você entendeu dessa leitura inicial. Mas a leitura sem interrupção ela é extremamente importante. Vai ter um momento do dia que você se programou para fazer a leitura sem interrupções, tá? Daquele material. E aí você vai, por exemplo, focar nas palavras-chave daquele artigo ou nas expressões-chave, né? Ou seja, aquelas que mais se repetem, aquelas que chamam a atenção, aquelas que estão diretamente relacionadas ao tema e aos objetivos daquele material. Isso precisa ficar muito claro para você e registrado, tá? Sempre falo, lê e registra, lê e registra. E verificar, por exemplo, conectores de articulação argumentativa, como, por exemplo, mais, entretanto, portanto, nesse sentido. Né? Então, esses conectores de argumentação é muito importante, porque a pessoa que sentou para escrever aquele material, se ela colocou, é porque ali tem alguma informação importante. E a gente tem que focar realmente nas informações importantes do que a gente está lendo, tá bom? Às vezes é a grande sacada. Quando eu falei para vocês essa semana, foi sobre lacunas, sobre justificativa. Muitas vezes as lacunas, os elementos importantes para você justificar a tua proposta de pesquisa ou trazer para uma boa discussão numa prova escrita, vai estar aí nesses conectores dos textos que você lê, tá bom? O sexto ponto é o apontamento. Aí sim o compromisso de você escrever. Tá? Até então você vai esboçando, vai fazendo o que eu chamo de anotações, rabiscos, tá? Depois que você faz isso, passa por esse processo, aí sim existe o compromisso do apontamento, que é você escrever. Aí você pode utilizar várias técnicas para fazer os apontamentos, certo? O apontamento é muito importante que ele seja feito com suas próprias palavras. Tem gente que faz muito copia e cola. Achei o trecho desse artigo interessante e aí transcreve, faz apenas a transcrição, fielmente ao que está naquele material. Isso é legal? Pode ser importante? Pode. Se você está construindo uma ficha de citação direta, bacana. Mas é legal, o ideal é que você faça os apontamentos com as suas palavras, a partir do que você interpretou. Isso vai trazer mais combustível para os teus insights. Tá bom? Fazer os apontamentos com suas palavras, como ele trata e tudo mais. O momento de produção de resumos, de resenhas, de fichas, entre outros instrumentos de feedback. Tá? Esses instrumentos, existem vários, eu não consigo falar de todos eles, mas é só você buscar os melhores instrumentos para você. Algumas pessoas se dão melhor com fichas, outras pessoas se dão melhor com resenha, outras pessoas com resumo. E o que eu gosto é de fazer a associação de pelo menos duas técnicas que eu acho que é interessante. Tá? Aqui eu sempre trago sugestões para vocês. Hoje, sugestão de duas ferramentas e como vocês podem proceder. E o sétimo e último passo é você pare e pense. Ou seja, depois da leitura por cima, você para e faz alguma coisa. Depois da leitura, a leitura completa, você para e faz alguma coisa. É importante esses momentos de você parar e fazer alguma coisa. É sempre parar para refletir. Então, no último momento, você vai parar e pensar. O texto correspondeu ao que você esperava, ao seu questionamento inicial, então volte lá para o início. Quando você pegou o artigo na mão, você pensou sobre o que esse artigo falava. E aí você vai comparar se o que você pensava sobre o artigo realmente, de fato, ele contemplou ou não, tá? Não, esse artigo ele partiu para uma discussão outra que não era aquilo que eu imaginava, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Para você realmente construir bons textos ao longo do teu projeto, das suas respostas numa prova escrita,
fazer esse comparativo, que é uma análise crítica, é extremamente importante. É o exercício que você precisa fazer. O que ainda ficou de obscuro, né? Depois que você leu, o que faltou, o que você ainda não conseguiu compreender? Ah, eu compreendi isso, mas eu não entendi esse ponto. Isso aqui eu acho que o autor talvez não se fez entender. E também se autocriticar. Será se foi o autor que não conseguiu deixar claro, ou se não fui eu que não consegui entender por algum motivo? Né? Para, pense e anota. Para, pense e anota. Coloca isso num papel e depois você vai, no momento de revisão, tentar diminuir aí uma dificuldade que você tenha tido na hora da leitura desse material. Ok? E agradeça por ter concluído a leitura produtiva do seu artigo, tá bom? Agradeça. Nunca esqueça de agradecer por cada passo que você deu ao longo da sua preparação. Né? Por exemplo, aqui no cronograma que eu mostrei para vocês, chegou no final da semana, conseguiu fazer tudo, agradeça, se parabenize porque você conseguiu fazer. Você certamente está na frente de muitas pessoas que não pararam para fazer isso que você está fazendo, não tiveram essa expertise, né? de se preparar dessa maneira, de se organizar, que é isso que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Vou depois botar para que vocês possam fazer o print, com calma. Tem 2 perguntas na caixinha, deixa eu ver quais são essas perguntas. Deixa eu ver, tem perguntas ainda do... Certo, gente? Se tiverem perguntas sobre as temáticas de hoje, deixem aqui na caixinha. Tem 2 perguntas que não são exatamente da temática, mas eu vou responder, tá? A primeira é, como consigo horas? Imagino que sejam horas pro currículo, né? Para pontuar melhor no currículo. Então, você consegue horas fazendo cursos, tá? Fazendo cursos livres, cursos de aperfeiçoamento. Você consegue horas participando de eventos, como ouvinte, apresentando trabalho, assistindo palestras, participando de oficinas que tenham certificados. Então, você vai conseguir horas fazendo esse tipo de atividade. Se você por exemplo, se você não está mais na graduação. Se você está na graduação, além de fazer isso, a possibilidade de você conseguir horas participando de projetos de extensão dos professores, de atividades de coordenação de eventos, né, monitoria, essas atividades que fazem parte do mundo acadêmico, tá bom? Então você pode conseguir horas dessa forma. E essa outra pergunta que surgiu agora, como fazer entrevista online e defesa tudo junto? Faço slide? A Angel Jane. Angel, seguinte, a Angel fez uma pergunta ontem pra mim, eu marquei esse nome que eu achei chique. Angel Jane. Angel, como que você vai se preparar? Faz slide ou não faz slide? A apresentação formal, ela tem que estar descrita no edital. Por exemplo, lá no edital tem dizendo que é defesa seguida de entrevista. Se for defesa seguida de entrevista, eu sugiro que você faça sim um slide, faça uma apresentação. Normal, como se você fosse se apresentar ali presencialmente para a banca. Faz um slide de forma organizada, de acordo com o teu projeto escrito, ok? Bacaninha, bem didático, sem muito texto, mais com esquemas do que com textos. Não se confiar no slide, ele não é o mais importante, mas faz um slide. Agora, porque tem algumas entrevistas que não tem defesa, é só entrevista. Se for só entrevista, não tem defesa, aí não precisa fazer slide, porque vai ser só a conversação entre vocês, você e a banca, tá bom? E o foco, e o mais importante nesse tipo de apresentação agora que é online, é a questão do tempo, tá? E a questão da assertividade. Por exemplo, não fale demais, cumpra o tempo se tiver um tempo determinado. E nas perguntas que te fizerem, tente ser o mais breve possível nessas respostas. Não se alongar demais. E aí, para isso, você precisa treinar, tá bom? E além disso, também a questão da conexão. Eu sempre sugiro que antes você teste a conexão da sua casa com algum amigo.
Por exemplo, vai ser por Zoom, Meet, alguma plataforma específica, para terminar de edital, você já tem conhecimento, pega essa plataforma no mesmo dia e horário, testa com um amigo seu que está em outro canto. Você faz esse teste de conexão para você não correr o risco de ter problemas. Vamos ver aqui o que tem mais aqui nas perguntas. A Lorena, dê dicas para conseguir entrar como aluno especial do mestrado. Bom, primeiro é ler, como eu sempre falo, né, entrar para mestrado é ler editais. Existem os editais para aluno especial. E o que acontece? Às vezes você não consegue entrar porque você não consegue demonstrar que você é um bom candidato para aluno especial. A maioria dos processos seletivos para aluno especial, eles pedem carta de intenção, tá bom? E aí, essa carta de intenção é que vai ser assim, o X da questão para você conseguir aprovação ou não. Agora, recentemente, estão tendo ainda alguns editais abertos para aluno especial. E tem o caso de 2 alunas do meu curso, não sei se elas estão aqui. Uma, no mesmo processo seletivo, foi aprovada, conseguiu entrar, e a outra não conseguiu entrar. Qual foi a diferença de uma não ter conseguido e a outra ter conseguido? Eu, na minha perspectiva, na minha avaliação, concluo que foi o quê? Uma fez uma carta de intenção muito bem construída e a outra talvez não tenha feito. Por que eu falo talvez? Porque a que foi aprovada, eu li e corrigi a carta de intenção dela, ela trouxe para mim. A outra, que não foi aprovada, não trouxe para mim a carta de intenção. Então, eu não sei como que ela construiu essa carta de intenção. Então, as duas tinham praticamente o mesmo perfil. Por que uma foi aprovada e a outra não? Existia a entrega de uma carta de intenção, né, que foi avaliada pela banca. E como eu li a carta de intenção da que foi aprovada, corrigi e tudo mais, eu sei que a carta estava muito boa. A outra aluna que não foi aprovada, eu não sei como é que a carta estava. Então, eu acho que em algum momento ela pecou na construção dessa carta. Tanto que eu disse, na próxima seleção, você converse comigo antes para eu ver como que é, o que é exigido, se tem carta, se não tem, e eu poder fazer, te direcionar para uma melhor carta de intenção. Então, foque e veja se isso é exigido lá nos processos que você fez, talvez não tenha sido aprovado. Bom, ler e resenhar ou ler e fichar. Depende muito do que você quer, do tempo que você tem, tá bom, Andréia? Tem gente que gosta de resenhar, tem gente que gosta de fichar. Eu sempre sugiro para os meus alunos fazer associação de 2 técnicas. E aí eles podem escolher, eles podem resenhar e fichar, fazer só anotações, que é diferente de ficha, é diferente de resenha, podem fazer resumo, que é diferente de resenha, tá bom? Isso é muito particular, mas eu sempre sugiro fazer associar 2 técnicas. Bom, ler a bibliografia que caiu nos últimos 3 anos. É uma boa? Se o edital ainda não saiu, é uma boa porque, como diria meus professores, né? Eu lembro bem da frase de quando eu era ainda do ensino fundamental, eu lembro do médio, meus professores falavam assim, olha, conhecimento nunca se perde. E se é um conhecimento que é utilizado, já foi utilizado por esse programa em algum momento, ele realmente não vai se perder, ele vai ser aproveitado. Então, por mais que mude alguma coisinha de tal, mas você tem um conhecimento de base que vai ser extremamente importante para você. Os gatos estão se pegando aqui. Posso fazer citação de algum autor da bibliografia na prova escrita? Sim. E é interessante sim você fazer essas citações, tá bom? Isso mostra que você tem a leitura. Se foi sugerido, né? Em edital. Vamos ver o que vocês estão perguntando aqui. Já são 18h50. Vamos ver se tem tempo. Oliveira Menezes. Você faz assessoria só para produção de artigos? Faço, mas nesse momento não tenho agenda, tá bom? Márcia. Eu acho que em outubro eu vou ter agenda, mas eu não tenho certeza ainda, tá bom, Márcia? Meu trabalho funciona dessa forma. Eu faço assessoria, tenho meus cursos,
Mas como eu tenho os alunos do curso, a minha agenda ela é sempre aberta para os alunos inicialmente e depois, durante aquele mês, não teve demanda dos alunos, eu abro para o público externo. Por exemplo, agora mês de agosto, mês de setembro, não tem horário para o público externo. Cris, na prova escrita eu tenho que usar as minhas próprias palavras ou devo usar as do autor recomendado? As suas palavras, tá bom, Cris? Cris, tá querendo levar a chicotada. Oi, Elizabeth. Eu peguei seus slides anteriores e salvei em PDF. Show de bola. Helenice Filgueiras. Conteúdo sensacional. Parabéns pelo conteúdo de qualidade. Obrigado, Helenice. Porém, na prova escrita eu posso citações? Sim, eu já respondi, né? A Rutiane. No projeto da seleção de mestrado, eu tenho que colocar na metodologia o nome das escolas que eu pretendo pesquisar ou coloco somente a rede de ensino público municipal? Bom, existe uma discussãozinha em relação à questão ética, se coloca o nome, se não coloca o nome. Inclusive, essa foi uma das perguntas da Cris, né, Cris? Hoje lá na plataforma do curso para mim. Bom, eu falei que o seguinte, para você diminuir, de repente, esse impasse, esse questionamento, e às vezes alguém te criticar em função disso, coloque assim, uma escola da rede municipal, da cidade, do município, né? Sempre uma referência, não necessariamente o nome, mas uma referência que deixe ali claro qual é o teu objeto de estudo. Obrigado, Josué. Quantos artigos publicados é necessário? Não sei, depende muito do edital da seleção de mestrado. Porque assim, não adianta eu ter 300 artigos publicados se o edital só pontua no máximo 5 artigos. Não adianta ter 300 artigos publicados com mais de 5 anos, se o edital só conta ponto para o edital os artigos dos últimos 5 anos. Então é tudo muito relativo, tá bom, Clay? Bruna, obrigado, Bruna, Fabinice, Ângela. A Luzenilda, eu fui aprovada em uma disciplina, fiz 2 cartas, uma que deu certo e a outra que não. Às vezes depende também do avaliador, né? Do professor que vai avaliar, porque quando é aluno especial, você concorre para uma disciplina. Geralmente é o professor da disciplina que avalia. A Maria tem receio de cair no plágio. Isso é uma questão, tudo é prática, né, Maria? Com a prática de você ler e resumir, você vai perdendo esse medo com o tempo, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou começar aqui a abrir para vocês fazerem os prints, senão vai cair a live, tá? Não consigo responder mais as outras perguntas por conta do tempo. Mas, muito obrigado a todos vocês. Deixa eu só abrir aqui. Como faço para publicar um artigo científico? Não vai dar tempo na imersão, obviamente, porque acaba amanhã, falar sobre isso. Mas eu prometo que próximo mês eu faço uma live falando sobre isso, tá bom? Andréia, para público externo não tenho vaga para avaliação de projeto, por enquanto, tá bom, Andréia? Só para quem é aluno do meu curso. Bom, gente, vou abrir aqui os slides para vocês fazerem o print, se vocês desejarem. E já avisando para vocês que, lembrar que sábado agora, depois de amanhã, eu vou fazer o sorteio da sessão de mentoria individual, tá bom? Então, vocês que querem mentoria para avaliar artigo, construir artigo e tudo mais, vocês podem conseguir essa mentoria sem pagar nada, porque eu abro sempre todo mês um horário na minha agenda para oferecer para os meus seguidores essa mentoria gratuita. É só concorrer, o banner está no meu feed. Vai lá, concorre, que sábado vai ser o sorteio. Um outro recado para vocês, os meus grupos no Telegram. Quem ainda não está, quem é do doutorado tem um grupo específico do doutorado, quem é do mestrado tem um grupo específico do doutorado. E segunda-feira começa a oficina mestrado aprovado. Se você ainda não está inscrito, precisa se inscrever, porque não vai ser aqui no Instagram, tá bom? Vai ser numa sala fechada, tem muita coisa boa para vocês. Então se inscrevam. Deixa eu ver se tem outro recado. O outro recado é que amanhã encerra a imersão. Amanhã é a última live e eu quero ver todo mundo aqui comigo na última live. Eu quero ver essa live aqui lotada de gente. Amanhã vocês têm um compromisso de estarem comigo e de chamarem os amigos de vocês para estarem aqui comigo, para a gente encerrar com chave de ouro essa imersão. Ok? Prometo que amanhã vai ser coisa boa também, como sempre. Deixa eu projetar aqui o slide.
me marquem, porque aí os amigos de vocês vão saber que está acontecendo coisa boa e aí vão querer vir para cá também, amanhã. Olha, e façam print. Esse é o que eu mostrei no início da live, tá bom? Quem chegou depois pode voltar para ver como que eu expliquei tudo isso. Esse aqui e esse outro aqui, tá? Esse é o em branco, aquele é o modelo preenchido. Lembrando que são sempre só sugestões, tá bom? De cronograma semanal. E esse aqui é o checklist para a tua leitura direcionada para a tua melhor preparação, tanto para a prova escrita quanto para a construção do projeto, tá bom? Fizeram um print? Vou voltar aqui para o do chat. Tá bom? Ó, tem uma caixinha aberta de perguntas no meu store. Vocês podem também deixar perguntas lá, tá? Eu abri hoje de manhã, já respondi uma boa parte. Tem algumas outras que eu vou responder mais tarde, tá? Eu tenho uma mentoria agora às 8 horas e assim que encerrar essa mentoria às 8 horas, eu venho aqui para o meu Instagram e respondo as perguntas antes de deitar para dormir. As perguntas que ainda estão lá que eu não respondi. Ok, gente? Beijão, abraço para todo mundo, fiquem com Deus. A Zélia está perguntando como faz para se inscrever para a oficina. Aqui no meu Instagram tem um linkzinho, Zélia, no meu perfil. Quando você entra no meu perfil tem um link. Aí você clica e lá tem lá, inscrição à oficina mestrado aprovado. Aí é só você entrar para fazer a sua inscrição. Tá bom, gente? É isso. O Instagram vai já me derrubar. Tem um minutinho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.